Agora vejamos se nessa mesma prova de concurso que Paulo fez, em 6 etapas, houvesse a média ponderada, ou seja, os candidatos seriam avaliados pela média ponderada e não pela média aritmética. Então, haveria de ter o que chamamos de pesos em cada fase, nessa ordem, respectivamente, na qual citei o exemplo. Então, na primeira fase seria multiplicado por 2, o peso 2, na segunda fase por 3, na terceira fase por 4, na quarta fase por 5, na quinta fase por 6 e na sexta fase por 7. Então, quando se for calcular a média ponderada, há sempre o que chamamos de peso acompanhando cada nota. No caso, cada ponto atribuído, certo? Então, nós vamos calcular. Vamos pegar os mesmos valores, que foram as notas que Paulo tirou. Ele tirou a primeira prova, ele tirou 7. Então, 7, qual é o peso de 7? O primeiro peso é 2. Então, nós vamos multiplicar 7 por 2. Mais a segunda nota, 9,2. Qual é o peso? 3. Então, vamos multiplicar por 3. Mais a terceira nota, 5,7. Vezes o terceiro peso, 4. Mais a quarta nota, 8,5. Vezes qual peso? 5. Mais 10. Vezes qual peso? O quinto peso, 6. Mais a última nota, que foi 9,3, vezes o último peso, que é 7. Então, veja, as notas são as mesmas da questão anterior. Mas estamos fazendo agora um problema com média ponderada. Então, para cada nota foi atribuído um peso. Coloca a nota vezes o peso e adiciona as notas e pesos seguintes, ó. E na divisão agora, nós faremos diferente. Nós não vamos dividir agora por 6, pelas etapas, como foi feita na questão da média aritmética. Nós não vamos dividir por 6. Nós vamos dividir agora pela soma dos pesos. Ou seja, peso 2, mais 3, 5, mais 4, 9, mais 5, 14, mais 6, 20, mais 7, 27. Então, nós vamos dividir tudo isso por 27, que é a soma dos pesos. Então, a média ponderada, né? Vamos botar um P aqui para diferenciar da média aritmética, vamos chamar de XP, média ponderada. Nós vamos multiplicar e somar os resultados e dividir por 7, ok? Nós vamos dividir por, por 7 não, nós vamos dividir por 27. Então, quando nós fizermos todas essas 7 vezes 2, 14, mais 9,2 vezes 3, dá 27,6, mais 5,7 vezes 4, dá 22,8. 8,5 vezes 5, dá 42,5. 10 vezes 6, 60. Mais 9,3 vezes 7, 65,1. Tudo isso dividido por 27. 27. Então, a média ponderada será a soma de todos esses valores, depois de calcularmos os pesos de cada um. Nós vamos ter, quando somar tudo, nós vamos ter 232 dividido por 27. 232 dividido por 27, que dá 8,59, né? Pela regra de aproximação, depois do 5 é um 9, então maior que 5, a gente arredonda para o próximo. Então, nós vamos chamar de aproximadamente média 8,6. Observe que na média aritmética ele tirou 9,1. Mas na média ponderada, ele tirou 8,6. Então, observe que há uma diferença entre se calcular média aritmética e média ponderada. Beleza? Então, na escola, quando vocês fizerem todas as atividades, nós vamos fazer a média aritmética. São somadas todas as atividades e dividido pela quantidade de atividades. Só soma, né, e divide pela quantidade de atividades. Mas aqui nós tivemos 2 exemplos de média aritmética e média ponderada. Ok?